Ele pensou que podia me esmagar, me varrer para debaixo do tapete como se eu fosse um grão de poeira insignificante na sua grande empresa. A Cortiças em Tradição Limitada. O senhor Ricardo, com o seu ar de quem herdou o mundo e acha que pode reescrever as regras conforme lhe apetece, especialmente porque me via apenas como uma funcionária administrativa, incapaz de qualquer manobra legal sofisticada. Especialmente depois de eu ter dedicado alma e economias para transformar aquele seu monte das Papóilas Bravas, uma ruína esquecida no coração do Alentejo, num refúgio de paz e beleza. Mal sabia ele que a sua própria arrogância, a sua insistência em cumprir o contrato à risca, seria o instrumento da sua lição mais amarga. E eu observei tudo com a calma de quem sabe que a justiça, por vezes, tem um sentido de humor peculiar. E saí de cabeça erguida, com uma experiência valiosíssima e a doce satisfação de o ver tropeçar nos seus próprios planos mesquinhos. A história começou alguns anos antes, quando eu, Sofia, uma simples funcionária administrativa na Cortiças em Tradição, recebi uma proposta que me pareceu generosa. A empresa possuía um antigo monte alentejano, o Monte das Papóilas Bravas, que estava ao abandono. Paredes a cair, terreno selvagem. O senhor Antunes, pai de Ricardo e fundador da empresa, um homem de visão e coração, sugeriu que eu poderia ficar lá pagando uma renda simbólica. A condição era que eu investisse do meu bolso para tornar o local habitável e cuidasse da propriedade. Para mim, que sempre sonhei com uma casa no campo, era um presente dos céus. Aceitei de imediato e dediquei-me de corpo e alma. Ao longo de 5 anos, cada cêntimo poupado, cada fim de semana, cada gota de suor foram investidos naquele lugar. Reconstruí muros de pedra seca, pintei paredes, plantei árvores de fruto e um jardim que era o meu orgulho. Instalei um sistema de rega gota a gota, iluminação exterior que realçava a beleza rústica ao anoitecer e até criei pequenos recantos com bancos de madeira para apreciar a paisagem. O Monte das Papóilas Bravas transformou-se num pequeno Éden, um testemunho do meu amor e dedicação. O problema surgiu quando o senhor Antunes se reformou e Ricardo assumiu o controle total da empresa. Ricardo, confiando cegamente no princípio geral de que o imóvel é da empresa, e ignorando as nuances do contrato que ele próprio brandiria, viu o monte, não com os olhos de quem aprecia o trabalho feito, mas com a calculadora na mão. Percebeu que aquela propriedade, agora impecável e cheia de charme, valia muito mais do que a renda simbólica que eu pagava. Um dia chamou-me ao seu escritório imponente na sede da empresa em Évora. Com um sorriso frio, informou-me que precisava do monte de volta. Tinha planos, disse ele, de o arrendar a turistas estrangeiros por uma pequena fortuna, ou talvez vendê-lo. Deu-me 30 dias para desocupar. 30 dias! Fiquei em choque. E todo o meu investimento? Anos de trabalho, as minhas economias todas? Ricardo encolheu os ombros. Negócios são negócios, Sofia. O contrato que assinou na altura do meu pai é claro. O imóvel é da empresa. Argumentei, falei do acordo verbal com o pai dele, do meu suor, do dinheiro. Ele foi inflexível, até um pouco sádico na sua polidez. Quando insisti, ele ergueu uma sobrancelha e disse, com aquela voz que não admitia réplica: Olhe, Sofia, para evitar mais discussões, vamos fazer tudo by the book, como se costuma dizer. O contrato original, que tenho aqui uma cópia, detalha o estado em que recebeu o imóvel. É nesse estado que deve ser devolvido. Sem mais nem menos. Cumpra o contrato à risca e não teremos problemas. Naquele momento, senti uma raiva fria tomar conta de mim. Mas as suas palavras, cumpra o contrato à risca, ecoaram na minha mente. Saí do escritório dele, peguei na minha cópia antiga do contrato e lia de uma ponta a outra várias vezes. E lá estava, numa cláusula que o bom do senhor Antunes, talvez prevendo a ganância futura, ou simplesmente por justiça, fizera questão de incluir a descrição pormenorizada do Monte das Papóilas Bravas quando mo entregaram. Propriedade em estado de degradação, com terreno ao abandono, sem benfeitorias significativas, e, crucialmente, uma adenda que especificava que, caso a empresa exigisse a devolução do imóvel no seu estado original conforme descrito, quaisquer benfeitorias não estruturais e amovíveis introduzidas pela arrendatária poderiam ser por ela removidas. Para ter a certeza absoluta,
E antes de mover uma única pedra, consultei um pequeno advogado em Évora. Ele leu o contrato, ouviu a exigência de Ricardo e sorriu. Minha senhora, disse ele, o senhor Ricardo, na sua pressa e arrogância, deu-lhe a faca e o queijo. Se ele exige o contrato à risca para o estado de devolução, então à risca será. Um sorriso lento começou a formar-se nos meus lábios. Se ele queria que eu cumprisse o contrato à risca, assim seria. Nos 29 dias seguintes, orquestrei a minha desocupação com uma precisão quase militar. Contratei uma equipa eficiente de jardineiros experientes e alguns trabalhadores braçais que, sob a minha supervisão direta, trabalharam de sol a sol. O jardim que eu criei, com roseiras que trepavam pelas paredes de pedra antiga e canteiros de alfazema que perfumavam as tardes quentes, foi cuidadosamente desarraigado. Cada planta valiosa, cada bulbo que eu trouxera de viveiros distantes ou que me fora oferecido por vizinhos simpáticos, foi removido. Os caminhos de pedrinhas roladas que serpenteavam até a velha nora agora eram apenas terra batida e limpa. O sistema de rega gota a gota, o meu orgulho, que garantia a sobrevivência de tudo, mesmo no pico do verão alentejano, foi desmontado tubo a tubo, peça por peça. As elegantes luzes solares que eu espalhara pelo terreno, criando um ambiente mágico ao anoitecer, foram recolhidas uma a uma. Os bancos de madeira rústica, onde eu me sentava a ler ao fim da tarde, desapareceram. A pequena área de estacionamento que eu tinha arranjado com cascalho, comprado com o meu dinheiro, voltou a ser um pedaço de terra limpa e nivelada, mas sem o charme do cascalho. Fiz tudo meticulosamente, sem causar qualquer dano à estrutura original da casa. Apenas removi tudo o que não estava lá quando cheguei. Tudo o que o contrato, pela sua própria exigência de devolução ao estado primitivo, me permitia levar. Muitos dos materiais, como partes do sistema de rega e as luzes, foram vendidos para recuperar uma pequena parte do investimento, enquanto outros, como as plantas mais queridas e os bancos rústicos, encontraram novo lar comigo ou em jardins de amigos. No 30º dia, o senhor Ricardo apareceu no monte, todo importante, acompanhado por um casal de estrangeiros que pareciam muito interessados e abastados. Ele vinha mostrar-lhes o seu paraíso rústico, provavelmente com fotografias promocionais tiradas alguns meses antes, quando começou a cobiçar o potencial lucro do monte, antes sequer de me comunicar a sua decisão. Eu estava de saída com a última carrinha de coisas. Entreguei-lhe as chaves com um sorriso sereno. A expressão dele ao olhar em volta foi impagável. O queixo caiu, os olhos arregalaram-se. Onde antes havia um jardim luxuriante e acolhedor, havia agora um terreno limpo, sim, mas despojado de toda a magia. Apenas a casa, sólida, mas simples, e a terra nua à volta, exatamente como descrito no contrato original. O casal de compradores olhava em volta, confuso. Mas isto não se parece nada com as fotografias que nos mostrou o senhor Ricardo, disse a mulher, com um sotaque carregado. Onde está o jardim encantador? A iluminação? Ricardo gaguejou, ficou vermelho, depois pálido. Tentou explicar qualquer coisa sobre manutenção recente, preparação para a nova fase de renovação, mas a desculpa soou oca até para ele. O casal agradeceu friamente e foi-se embora, claramente desapontado e sentindo-se enganado. O negócio, claro, gorou-se. Soube mais tarde que Ricardo teve imensas dificuldades em encontrar novos interessados. O monte despojado das minhas benfeitorias já não era a joia da coroa que ele imaginara. Voltou a ser apenas uma casa de campo isolada, a precisar de muito investimento para ter o charme que ele queria vender. O seu plano de lucro fácil e rápido à minha custa ruiu espetacularmente. Eu não ganhei dinheiro com aquilo, mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a certeza de que não se deve subestimar ninguém e que a inteligência e o conhecimento das regras podem ser armas poderosas. Desde então, leio cada contrato, cada anexo, cada nota de rodapé, com a minúcia de um joalheiro a examinar um diamante, porque a lição do Monte das Papóilas Bravas e do senhor Ricardo foi clara. Às vezes, a obediência mais literal às regras impostas por outros é a mais elegante e satisfatória forma de justiça que se pode ter. E essa, meus amigos, é uma experiência que dinheiro nenhum pode comprar, e um conhecimento jurídico que me tem sido incrivelmente útil desde então.